Nesse episódio, nós vamos falar um pouco para você, então, como é que é possível você reciclar esses conceitos hereditários que a gente falou para você no episódio anterior. Anderson, o que é que tu quer dizer com reciclar os conceitos hereditários? O que eu estou querendo dizer para você é que nem todos os conceitos que você absorveu serão conceitos que você não vai poder utilizá-los no teu dia a dia. Só que a grande maioria dos conceitos, eles vão estar desatualizados. Eles vão precisar que você recicle eles, para além daqueles que você já colocou de lado, daqueles que não fazem diferença na tua vida. Eu vou te dar um exemplo do que é você reciclar o teu conceito. Quando eu tinha 15 anos de idade, na verdade, isso faz 30 anos, que eu tenho 46, então há 31 anos atrás, na minha cidade, as pessoas que andavam de táxi, elas não eram pessoas abastadas. Tinha um preconceito com as pessoas que andavam de táxi, porque quem andava de táxi é porque não tinha carro, quem não tinha carro é porque não tinha dinheiro. O que é isso, Anderson, na verdade? É um conceito. É um conceito de que, para que você fosse rico, você tinha que ter um carro bom, né? E você tinha que mostrar para as pessoas que você tinha riqueza. Isso é um conceito retrógrado. A prova disso é um livro que foi lançado nos Estados Unidos chamado O Milionário Mora ao Lado. Nesse livro, fica claro que existem vários milionários nos Estados Unidos que vivem de maneira espartana, que vivem de uma maneira simples, que vivem de uma maneira sem ostentar e de forma em que você nem percebe que aquele teu vizinho ali é milionário. Aquele vizinho que mora ali ao teu lado, ele tem dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, ele tem educação financeira. Ele não se comporta através de status, ele não tem um conceito retrógrado em que status é ter um carro bom. A grande maioria das pessoas que vivem em países como o Brasil, ela tem a ideia de que o cara, quando tem um carro bom, ele é rico, ele teve um bom sucesso na vida. Isso é uma grande mentira. Muitas vezes você vê uma pessoa andando num belo carro bom e ela está devendo 100% desse carro para o banco. Ela não está tendo nem condições de pagar, mas ela vive de aparência. Isso não quer dizer riqueza. Isso quer dizer, sabe o quê? Um conceito hereditário, retrógrado, que vai te levar à falência, porque carro é um dos principais passivos que existe. Antigamente, as pessoas tinham esse conceito, hoje elas não têm mais. Hoje você tem pessoas que moram em grandes cidades, são milionárias e muitas vezes nem carro têm. Só andam de Uber, ou andam de metrô, ou andam em outro tipo de transporte público, por exemplo, quando moram em Nova York. Porque são pessoas que vivem uma vida diferente. Aqueles conceitos, eles não existem mais. Você precisa reciclar teus conceitos. Você precisa ter um novo conceito. Por exemplo, na época dos meus pais, o sonho das pessoas era a casa própria e depois o carro. Na geração X, Y, nos milênios, isso desapareceu. As pessoas não querem adquirir mais nada. Elas querem ter prazer, elas querem adquirir experiências. Então ela anda de Uber e ela mora de aluguel. Por quê? Porque na hora que ela muda de emprego, ela muda de apartamento. Porque na hora que ele sai à noite, ele não se preocupa em não beber, porque ele pega um Uber e não corre o risco de ser parado aí numa blitz ou coisa parecida, que tome a carteira e ele perca ali os pontos na carteira, tem que fazer reciclagem ou coisa parecida. As coisas mudaram. No passado era inadmissível uma pessoa beber e não voltar dirigindo o próprio carro. Hoje em dia isso é um absurdo. No passado, você entregava um carro para uma criança de 14 a 15 anos para ela dirigir. Você ensinava o teu filho a dirigir com 14 a 15 anos e ele dirigia sem carteira de motorista. Isso era comum no passado. Hoje isso é um absurdo. Ninguém faz mais nada disso. As pessoas não fazem mais essas atitudes porque elas não infringem mais as leis, porque os conceitos mudaram. Coisas como essa são só exemplos, são só formas de mostrar para você que o fato de eu ter vivido isso no passado não quer dizer que isso seja uma verdade no meu presente ou no meu futuro. Eu jamais entregaria um carro para uma das minhas 3 filhas dirigir antes delas terem carteira de motorista ou completarem 18 anos. Mas no meu tempo, no passado, com meu irmão e até mesmo comigo, isso foi diferente. Nós começamos a aprender a dirigir com 14, 15 anos. A vida era diferente e esse era o conceito da época. É isso que eu quero passar para você. É você parar, questionar as tuas ideias, ver quais delas são interessantes, quais delas vão fazer diferença na tua vida,
traz ela para dentro de ti de maneira reciclada, de uma maneira nova, sob uma nova visão, enxergando de uma forma diferente e não simplesmente copiando tudo aquilo que foi apresentado para você. Você precisa reciclar teus conceitos, você precisa entender a vida de forma diferente. Tá? No passado, nem cartão de crédito nós tínhamos. Hoje você tem celular, hoje você tem uma compra feita com aplicativo, você passa pela máquina ou celular, enfim, o mundo mudou, os conceitos mudaram e as tuas ideias precisam mudar junto com isso. Você precisa reciclar os teus conceitos, você precisa não só pôr em xeque, mas você precisa reciclar, você tem que adaptar aquilo que você aprendeu numa outra época e que deu certo, que continua dando certo, para a nova atualidade. E aquilo que não serve para nada, aquilo que não está te trazendo nenhum benefício, ao contrário, faz com que você se comporte de forma contrária ao teu objetivo definido, você precisa abandonar. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir se livrar dessas ideias. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir reciclar aquilo que está dentro de você e que foi colocado aí sem que você tivesse permitido, sem que você tivesse tido sequer conhecimento acerca disso, porque você absorveu num período da tua vida em que você não tinha escolha. Hoje você tem escolha. Hoje você pode mudar os teus conceitos, mudar teus paradigmas, reciclar tuas ideias, abandonar o que não presta e focar naquilo que interessa. Eu te aguardo no próximo episódio.